Certo foi cego sem direção. Eu nem te vi nada. Ou fada boba, ou fada doce. As ilusões fartas de fada covaria perigo. Olho de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de amor. Um toque de sonhar sozinho te leva a qualquer direção. De volta, remo comigo, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva a qualquer direção. De volta, remo comigo, de passo a passo, passo. TV Mais canal 17.1 HD. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa GW100. E como tema de hoje, nós estaremos falando sobre a redução da maioridade penal. Maioridade penal, redução, é solução? E para falarmos sobre esse assunto, como convidados, nós estamos aqui com o Procurador do Estado, Paulo Prado, que também é titular da Procuradoria Especializada de Defesa da Criança e do Adolescente. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado. Só esclarecendo, é Procurador de Justiça. De Justiça. Ok. Estamos também aqui com a Silbene, que é membro do CRES, né, que é o Conselho de Serviço Social, e é também assistente social da Secretaria Estadual de Justiça e de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Silbene. E estamos também aqui com Alan Sidney Dual Souza, que é promotor de justiça e atua aí na frente de crimes militares. Seja bem-vindo também. Ok. Bom, dando prosseguimento, então, como temática, nós abrimos aí, então, com o tema maioridade penal, redução, é a solução? E eu passo, então, essa pergunta agora para os nossos convidados, trazendo aí, né, ampassando para a gente, o que é que vocês avaliam sobre essa temática. Lembrando que a PEC que trata desse assunto era a PEC 171 de 1993, que recentemente ela, em outra casa, começou a tramitar como PEC 33, né, de 2012, e agora, novamente, nós temos aí a discussão nas casas legislativas acerca da redução da maioridade penal. Já se tem uma avaliação, inclusive, que esse novo Congresso eleito é um Congresso que vai pautar aí essas temáticas, e a redução da maioridade penal volta com uma discussão muito forte. Então, quero passar agora aqui para o Paulo Prado, para que ele possa, né, fazer aí uma abordagem para a gente sobre isso. A redução é uma solução? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no programa, junto com essas pessoas tão gabaritadas, a Silbene, o Alan, com você, Cristiane. Eu quero tentar ser bem objetivo e esclarecer um ponto de vista. Tá? Se nós reduzirmos a maioridade penal, porque ela vem estabelecida lá no artigo 228 da Constituição Federal, portanto é a Constituição Federal que estabeleceu esse limite de 18 anos, o que vai acontecer? Todos os adolescentes que possuem 16 anos de idade, que hoje são 70% ou mais nos centros socioeducativos, onde ficam os adolescentes infratores, eles vão superpovoar as cadeias públicas.
Com isso, a cadeia pública hoje, os presídios, um sistema prisional que já está superlotado, que hoje é comandado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, que vocês constantemente fazem cobertura. Vão o quê? Vão pegar esses jovens e recrutá-los no batismo de sangue. Então, a redução da maioridade não vai resolver o problema da criminalidade. Nós só vamos colocar pessoas com menos idade, que estão lá no centro socioeducativo, e colocá-los lá no sistema prisional. Mas vocês vão perguntar, quem está assistindo, o senhor está passando mal na cabeça de adolescente que pratica crime bárbaro? Não. Todos nós não suportamos ver, ninguém suporta ver crimes com requintes de crueldade, crimes de natureza hedionda. Então, qual que seria o caminho para você não tirar esses jovens lá do sistema prisional? Aumentar no Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 121 e parágrafos. Até Mato Grosso tem um senador que eu gosto muito, que é o José de Medeiros, que foi eleito aí deputado federal, que ele propôs uma alteração, um projeto de lei para alterar o estatuto, para que o adolescente que pratique crimes de natureza hedionda fique até 15 anos na cadeia. Fique até 15 anos, não na cadeia, mas no centro socioeducativo. Então, o que eu quero dizer para você? Nós não podemos, da noite para o dia, reduzir a maioridade penal sem uma ampla discussão, sem um amplo debate. E por que esses jovens hoje estão lá no centro socioeducativo? Qual o perfil? O Brasil sabe hoje qual que é o tamanho desses jovens que estão envolvidos com a violência criminal? Não chega a 4%. Não chega a 4% os crimes de natureza grave praticados por adolescentes. 3 anos é pouco? Tá, eu pergunto, o Antony Garotinho cumpriu 3 anos de cadeia? Que praticou quantos crimes bárbaros aí, está solto? O José Dirceu, que foi condenado em 2º grau, e não estou aqui defendendo, mas estou dizendo, quem hoje nesse país, branco, rico, empresário, com bons advogados, que ficam 3 anos? Eu já vi também em várias situações o maior de idade que praticou o crime com o adolescente na audiência de custódia, Alain. O maior foi solto e o adolescente continuou preso. Então, nós temos que exercer um debate, mas um debate sem ódio. Nós temos que exercer um debate pesquisando. Os adolescentes hoje que estão praticando atos infracionais, eles estão envolvidos diretamente com o uso, consumo ou tráfico de substância entorpecente. Geralmente crack, que é um subproduto da cocaína e que entra pela fronteira brasileira com a Bolívia. Leia-se, Cáceres, que fica a 100 km de São Matias. Nós temos de Cáceres até Vila Bela da Santíssima Trindade mais de 20 municípios, mais de 1.000 quilômetros de fronteira seca, sem nenhuma barreira alfandegária. Nós não temos uma base aérea. Se de repente um avião tiver que abater um caça, tiver que abater um avião transportando droga, ele sai de Anápolis, Silbene, e em Goiás. Aqui em Mato Grosso nós não temos base aérea. Então, quer discutir violência, quer discutir criminalidade, vamos, mas vamos de forma profunda, com números, com pesquisas, porque se o povo acha, não vou aqui brigar com ninguém,
nem bater boca com ninguém, eu sou um democrata, respeito a opinião de pessoas que estão assistindo e não estão concordando comigo, de repente até pelo andar da carruagem, aí se você colocar fuzilamento em praça pública, aprova. Se você for colocar pena de morte, guilhotina, aprova também, porque as pessoas estão achando que abatendo e matando nós vamos resolver o problema da violência. Vai continuar a violência, enquanto o tráfico de drogas estiver alto, enquanto a educação não for de período integral, enquanto nós não tivermos um programa de fortalecimento da família, enquanto nós não tivermos um programa de geração de empregos, reduz não para 16, se os atuais parlamentares acham que vai resolver, reduz para 10 anos de idade. Quem sabe trocando fralda lá, bebezinho, coloca para isso aí. Se acha que é cadeia que vai resolver, então não perde tempo com 16 não, porque não vai resolver. Você só vai amontoar gurizada nova, junto com o adulto, lá com o PCC e com o Comando Vermelho, e sim, aí sim, a coisa vai ficar violenta nesse país. Ok. Acho muito esclarecedora aqui a fala do Procurador de Justiça, Paulo Prado. E lembrando para você que está em casa, nós abrimos aí uma enquete na nossa rede social, na nossa página do Facebook, perguntando para você que está nos assistindo, você é favorável ou você é contrário à redução da maioridade penal? Acompanhe a nossa programação e opine. A sua opinião é importante, inclusive, para fomentar essa discussão hoje aqui. Mas agora essa mesma pergunta eu direciono para a Silbene. Silbene, que é assistente social, que já atuou diretamente, que atua diretamente com esses menores infratores. Como é que você avalia, Silbene, hoje essa redução como solução para a questão da criminalidade? Boa noite, Cristiane, doutor Paulo Prado, bom, primeiro eu quero agradecer o convite, para participar desse debate, que eu acho que é de suma importância, como muito bem colocou o doutor Paulo Prado. Este é um momento de debate. A gente não pode, de forma, na minha avaliação, irresponsável, colocar a possibilidade de redução da maioridade penal dessa forma como está sendo feita. Então, eu avalio assim, que é importante as discussões, é importante que a sociedade como um todo se mobilize em torno da temática, porque nós estamos tratando de vidas, de pessoas. E assim, eu acho importante a gente também colocar de que jovens nós estamos falando. Conforme a legislação coloca, são adolescentes, são pessoas de 12 a 18 anos de idade, e são pessoas, sujeitos, primeira coisa, que é bom a gente pontuar, que o Estatuto da Criança e Adolescente é um divisor de água do ponto de vista da legislação, para vocês melhores que eu sabem disso, quando a gente quebra um paradigma do que era o Código do Menor, porque é hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são sujeitos de direitos em condição especial de desenvolvimento, portanto, são pessoas que estão em processo de desenvolvimento, quer do ponto de vista da sua socialização, quer do ponto de vista da sua autonomia, quer do ponto de vista, inclusive, das suas responsabilidades. Isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar muito bem claro. A outra questão que eu avalio como muito importante, que a população precisa saber, que o taxar 18 anos como a idade para a redução da maioridade penal, ela não se deu de forma aleatória, ela se deu fruto de todo um trabalho, de todo um processo de construção, de países que se reuniram por muitas décadas e que se chegou a esse consenso para muitos países, inclusive a própria, exatamente, para que chegasse a essa idade. Então, é fruto de estudo, é fruto de pesquisa, e como muito bem coloca, inclusive o próprio Brasil é signatário de acordos internacionais. Quando o doutor Paulo Prado coloca da questão da cláusula pétrea, é um entendimento que eu também, o meu conselho de classe tem, de que você mexer com a redução da maioridade penal, na nossa avaliação, a gente vai até a última instância para fazer a defesa pela não redução, que no caso seria o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal, se a gente precisar, porque é ali que a gente acha que, se porventura isso passar, a gente vai brigar até a última instância. Porque a redução da maioridade penal nada vai resolver, como muito bem já colocou. A violência, o adolescente, pelo contrário, ele é a principal vítima da violência colocada. Nós estamos falando de
adolescentes, onde o contexto de vida desses adolescentes, na sua maioria, nós estamos dizendo que eles são vítimas, né? Eles vivem todas as formas de exclusão. Muitos desses adolescentes, a própria família, né, não conseguiu a educação, tanto do ponto de vista familiar como do vista educacional, é falha em muitos dos seus aspectos. Nós estamos falando de adolescentes que, ao mesmo tempo que vive todas essas violações, ele de certo modo, incitado a todo momento a consumir numa sociedade que a gente vive, em que você vale pelo que você tem, né? E outra situação. Quando a gente fala do adolescente, que é o público, né, que nós estamos trabalhando aqui, que é o adolescente em conflito com a lei, o adolescente que comete ato infracional, nós estamos falando de um segmento da nossa sociedade populacional que já sofreu por muitas violações, passou por muitas violações, para chegar num centro, numa unidade de atendimento socioeducativo, o senhor já teve seus direitos violados. Isso é incontestável, essa realidade, incontestável. A gente tem adolescentes que a gente lê isso de toda ordem. A própria mãe, que quando tem seu filho, que não consegue um pré-natal satisfatório, que quando chega à idade própria para que essa criança, para que esse possa ser acionado um centro de atendimento à infância, não tem vaga, né? A mãe ou o pai que procura esse atendimento não encontra, né? E muitas vezes as crianças que desde a fase de seus 10, 11 anos tem que trabalhar, que é trabalho infantil, né, na sua maioria, com trabalhos extenuantes, trabalhos braçais, como servente de pedreiro, muitas vezes do próprio pai, né, que é pedreiro, de um padrasto ou de um tio, enfim. Essa realidade é a realidade de vida da maioria dos adolescentes que nós atendemos nos centros de atendimento socioeducativo de Mato Grosso. Então, a população precisa entender, precisa conhecer. E o perfil, como o Dr. Paulo Prado já colocou, o perfil desses adolescentes, na maioria homens, são meninos, né? São homens, negros, oriundos de famílias extremamente empobrecidas, a faixa etária entre 16 e 18 anos, na maioria, e muitos deles já também, inclusive, vindos de cumprimento de medidas socioeducativas de meio aberto, que era a liberdade assistida, que era a prestação de serviço à comunidade. Então, são adolescentes que, quando chegam ali, eles já deveria ter tido a oportunidade de que essas outras medidas de meio aberto pudessem ter dado certo. E não é o que a gente tem acompanhado. Ok, Silbene. Bom, nós percebemos que o assunto, a discussão da maioridade penal, ela é muito mais ampla do que apenas dizer favorável ou contrário. Há muitas variáveis aí envolvidas, né, que possam interferir efetivamente aí na mudança dessa legislação que vem aí sendo tratada desde 93. E agora, para falar sobre esse mesmo apontamento, eu passo então para o promotor de justiça, doutor Alain Sidney Boa Souza, para falar um pouco sobre isso. A redução é uma solução? Boa noite, Cristiane Fonseca, meu dileto amigo, doutor Paulo Prado, a quem é uma referência na área da tutela, né, da infância e juventude, um procurador de justiça com uma vasta experiência. Antes de ser procurador de justiça, quando ainda promotor de justiça, o Dr. Paulo já atuava na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, e é para nós, promotores de justiça, uma referência, né? Um exemplo de ser humano, de profissional, de colega do Ministério Público, a quem eu tenho todo carinho, admiração, né? Minha querida Silbene, né? Assistente social, que também está nessa pasta há quantos anos, Silbene? Aqui na 5 anos, né? Também tem uma vasta experiência. Eu dizia para a Cristiane que eu era o patinho feio aqui da história, né? Digo isso porque nós estamos aqui no bate-papo, numa conversa, é um dos temas extremamente polêmicos, né? Esta questão da redução da maioridade penal, assim como temos outros temas palpitantes também em voga no Congresso Nacional, aí no meio político, como a interrupção da gravidez, a questão da eutanásia, né, da morte assistida, temas que o Congresso Nacional vai ter que se debruçar. E a questão da maioridade penal,
quem seria eu para divergir, né, para ousar divergir, mas com todo respeito ao Dr. Paulo Prado, a Sibeli, que tem muito mais experiência do que eu nessa seara, mas o que eu entendo, a ponderação que eu faço, como se diz, a reflexão que eu proponho, veja Paulo Prado, veja Sibeli, o Código Civil de 1916, ele previa que só era absolutamente capaz os maiores de 21 anos. Foi necessário quase um século para que em 2002 houvesse alteração e o atual Código Civil reduzisse a idade na questão da responsabilidade civil, dos 21 anos para os 18 anos. Hoje, então, aquele que já tem 18 anos já é plenamente capaz dos atos da vida civil. O que eu acho, a ponderação que eu faço, longe de dizer que é a solução mais adequada, mas eu acho que o Código Penal, que é de 1940 e que fixa essa idade penal de 18 anos, confirmada pela Constituição Federal em 1988, ao estabelecer a idade de 18 anos, são 70 anos, né, que nós estamos com esse modelo, essa faixa etária fixa, né, esse limite fixado pelo legislador. Eu acho que uma coisa era o jovem da década de 30, de 20, de 40, né, em que foi inspirado o Código Penal daquela época. Outra coisa é o jovem hoje, 15, 16, 17, 18 anos, com acesso a ampla informação, né? Hoje nós não podemos se estar divorciados do avanço tecnológico, né? Que a internet, os meios de comunicação que acabam naturalmente alavancando o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, seja para o bem, seja para o mal, naturalmente, de maneira que eu acho que há de se pensar, né? Acho que nós podemos fazer essa reflexão, fazer essa ponderação, notadamente aos crimes. O Estatuto da Criança e do Adolescente chama de atos infracionais. Doravante vou chamar de crimes, não querendo ofender o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas só para ficar uma linguagem menos técnica, evitando ao máximo o juridiquês aqui no programa, mas para aqueles crimes que a sociedade clama uma resposta estatal adequada, né? Eu estou aqui na minha mão com a Constituição Federal e se diz muito dos direitos e garantias fundamentais. Não seria eu, promotor de justiça, na presença do meu eterno procurador-geral de justiça, né, que faria ouvidos loucos aos direitos e garantias fundamentais. Só que o próprio texto da Constituição Federal, quando ele vai falar desse capítulo dos direitos fundamentais, ele diz dos direitos e deveres individuais e coletivos. E nós estamos num país em que sempre se enaltece os direitos, não se fala dos deveres, né? E um dos deveres importantes é naturalmente a proteção à família, à vida, à propriedade, que muitas das vezes se veem aí desgraçadas com atitudes praticadas por maiores ou menores que desgraçam o tecido social, deixando a sociedade brasileira aí trazendo à tona essa discussão quanto eventualmente a necessidade ou não de redução máxima, né, principalmente para esses crimes de estupro, latrocínio, homicídio, que, como bem brilhante, o Dr. Paulo Prado, sempre conhecedor, o IPEA, o Instituto, já apontou que isso representa 4%. Horas, redução da maioridade penal para 16 anos, estes, ainda bem 4%, tomara que fossem menores, vocês não, né, doutor Paulo? Mas esses 4%, ao meu juízo, não representaria, assim, um super encarceramento, né, no sistema prisional. E, claro, nós, eventualmente, os projetos de leis que estão tramitando, está uma discussão ainda embrionária, mas não se colocaria esse menor, esse adolescente, juntamente com o sistema prisional dos adultos. Continuar-se-ia, eventualmente, a aplicar um sistema socioeducativo à parte. O que eu não vejo como salutar algumas situações de flagrante impunidade, em que nós vemos menores juntamente cometendo crimes de latrocínio
com maiores de idade. O maior está concorrendo a uma pena, o latrocínio prevê no Código Penal uma pena de 20 a 30 anos, quando o menor, na mesma circunstância, entra na casa de uma família, a pretexto de arrebatar patrimônio, bens daquela família, acaba, além de levar o patrimônio, arrebatando a vida de um pai de família, de uma mãe de família, às vezes de um filho, num ato violento, impensado, mas será que aquela criança, aquele adolescente, criança não, porque criança seria absolutamente exagerado, mas será que aquele jovem de 16, 17 anos, será que ele não tem a consciência, será que ele não tem a capacidade de discernimento, de autodeterminação com aquele ato hediondo por ele praticado? É a pergunta que eu deixo à reflexão. Ok, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, mas nós voltamos aí discutindo sobre a redução da maioridade penal. Nós tivemos aqui uma excelente explanação, acho que vários temas, vários pontos foram abordados aqui, aspectos sociais, aspectos jurídicos que envolvem o tema, mas nós iremos a um breve intervalo e logo mais voltamos então com o programa GW100 discutindo maioridade penal, redução é solução? Uns segundos de bobeira, centenas de anos de sujeira. Não vacile com a natureza. Recicle. O Shopping Popular ajuda você a descartar recicláveis e proteger o meio ambiente. Faça o descarte adequado dos materiais no ponto de coleta instalado no estacionamento do Shopping Popular. Todo material recolhido terá destinação correta, feita pela Corepan. Garrafas PET, papel branco, papelão, materiais plásticos e sucatas em geral. A cada 15 itens recicláveis, troque por um kit bucal. Shopping Popular. Todo mundo gosta de reciclar. Preserve a sua vida. Atravesse ruas e avenidas somente na faixa de pedestres. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Ao atravessar ruas e avenidas, somente na faixa de pedestres. Mantenha sua cidade limpa. Cidade limpa é um dever de todos. Se você deixar seu lixo espalhado por aí, ele pode atrair doenças, entupir bueiros, além de deixar a cidade com aparência de suja. Por isso, faça a sua parte. Lugar de lixo é no lixo. Pequenos atos fazem toda a diferença. Para quem não abre mão de andar bem vestida, venha conhecer a loja M.A. Galvão no Shopping Popular. Moda evangélica feminina, roupas para o dia a dia ou aquela ocasião especial. Ótimo atendimento e produtos de qualidade. Elegância e beleza em um espaço especial e único. O look certo, blusas, saias, vestidos. Atenção, moda com economia é na M.A. Galvão. Agora também com artigos para cama, mesa e banho. Tapetes, toalhas de banho, edredom, jogo para banheiro, cama e mesa. Um lugar para se sentir bem e também ficar na moda. Vendas no atacado e no varejo, na M.A. Galvão. No piso superior, box 545. Atendimento pelo telefone 65 99959 0137. Desde que nascemos, cuidamos das pessoas. Somos a primeira maternidade do Estado e referência pelo Ministério da Saúde na rede cegonha e reabilitação de lábio leporino. O Hospital Geral está renascendo e reforçando as suas raízes filantrópicas. E para continuar ajudando, precisamos da sua ajuda. Acesse hg.cuiabá.br e saiba como doar. Hospital Geral, nascido e renascido aqui. Quer vender mais e dar um up no seu negócio? A mais completa loja de capas e acessórios para celular de Mato Grosso, Ari Capas. Aqui você encontra variedade de produtos, capas para iPhone, smartphone, tablet, iPad, tudo no atacado e no varejo. Agora, a economia está ao seu lado e os preços cabem no seu bolso. Temos lâmpadas com câmera Wi-Fi, sons Bluetooth, JBL, rádio relógio, fones de ouvido, cabos, carregadores, lente adicional para celular, controles X
Xbox, suportes para carro e bateria externa. Despachamos para todo Mato Grosso. Invista em sua loja. Faça um bom negócio. Atendimento e orçamento, mande um WhatsApp para 65999308138 ou venha até o Box 509, piso superior no Shopping Popular. Dedicação, carinho, solidariedade. Há 200 anos, a Santa Casa de Cuiabá cuida da saúde de quem mais precisa e por isso investe na qualidade dos serviços para que todos tenham mais qualidade de vida. Hoje a Santa Casa conta com infraestrutura moderna e tecnologia de ponta, consultas, exames, internações clínicas e cirúrgicas, UTI e novos serviços de raio-x, mamografia e ultrassom. Quando mais precisar, você sabe que a Santa Casa estará de portas abertas. Estamos de volta com o segundo bloco do programa GW100, Maioridade Penal, Redução é Solução? Esse é o tema que nós trazemos aí à discussão, com autoridades nesse assunto, trazendo aí abordagens muito intrigantes para a população, para fomentar a discussão de um tema que desde 93 vem protagonizando aí as discussões no Congresso Nacional, que volta agora em 2018 de forma bastante efetiva na população. As pesquisas vêm apontando isso. Nós tivemos uma pesquisa da CNT que aponta que 93% da população é favorável à redução da maioridade penal, e nós temos também aí uma pesquisa da Folha de São Paulo, que foi a última, né, que ela aponta da Datafolha que 87% da população é favorável à redução. E nós hoje aqui no programa GW100 também estamos aí pedindo a sua opinião. Você, telespectador, também vai poder opinar. Qual é o seu posicionamento sobre esse tema? Nós temos uma enquete aberta. Ao final do programa, nas considerações finais, a gente vai trazer um pouco para vocês aí desse resultado, até para a gente poder compreender um pouco desse quadro e do que leva a população a se posicionar dessa maneira. E para falar desse assunto, eu acho que tem uma coisa que é importante que seja pautada, que é sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. No ano de 2018, o ECA completou 28 anos de sua existência. E desde que o ECA foi aprovado em 1990, há uma discussão que polariza a sociedade. É um estatuto que privilegia, né, os menores, é um estatuto que de alguma forma acaba dando mais direitos e poucos deveres, como o Alan inclusive chegou a citar. Eu acho que a gente precisa analisar um pouco esse instrumento e essa ferramenta, que é o que pauta hoje, né, a maioridade penal e que vem resguardando aí os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, volto agora para o doutor Paulo Prado, procurador de Justiça, que está aqui conosco, falando sobre essa temática, uma avaliação do Estatuto da Criança e do Adolescente, já completando aí 28 anos da sua existência. Antes de eu falar sobre o Estatuto, eu quero retomar uma pequena interpretação do que a Alan falou. Todos nós, sabemos que um adolescente de 16 anos, hoje em dia, tem total consciência do ato que ele praticou. Não só com 16 anos. Eu diria, Alan, que um menino de 10 anos hoje tem consciência. De 11 anos, de 12 anos, de 13 anos. Eu não vou entrar nessa questão da numerologia, porque escolheram como 16 uma idolatração numeróloga desse número 16. Mas eu iria a menos. Eu diria o seguinte, que o garoto de 15 anos sabe muito bem. Talvez até mais do que nós. O de 14 hoje, ele consegue conviver nesse mundo virtual melhor do que qualquer um de nós aqui. O de 13 anos. O que a população precisa entender é o seguinte: a população quer é punição. E punição não está interligada à redução da maioridade penal. A população entende que 3 anos é pouco. Então vamos debater essa punição, porque tem muita punição para adulto, Alain. Um homicídio simples hoje é pouquíssimo tempo. A pessoa que mata, o adulto que mata hoje não fica na cadeia. A população precisa saber disso. O rapaz de 18 anos hoje que matar alguém e o de 16 que matar, o de 16 fica 3 anos preso e o de 18 não fica. Fica lá? Não fica. Se for homicídio simples, se for privilegiado, não fica. Não fica. Então, essas verdades precisam ser ditas.
O estatuto, outra coisa, vamos aumentá-la no estatuto. Por que eu falo nisso? Porque não tem como você reduzir a maioridade penal só em razão dos crimes de natureza grave e hedionda. Você vai mudar a política nacional de enfrentamento à criminalidade infanto-juvenil. Qualquer adolescente de 16 anos, ele vai ter o que? Responsabilidade criminal, ele vai ser imputável, se ele vai responder aí pelos crimes que os adultos, estou usando essa linguagem, você me perdoa, Alain é professor, meu grande amigo, irmão, então estou usando essa linguagem, porque de repente o cidadão, você que está me ouvindo, eu sou contra. O adolescente que entra na casa de alguém e mata barbaramente, pratica esquartejamento, que rouba, qualquer um de nós aqui é contra. Agora, uma coisa é aumentar a punição e outra é reduzir a maioridade. O Ministério Público acabou de fazer um acordo com o governo que não tem vaga para você colocar adolescente infrator. O país hoje tem 1 milhão de adultos reclusos, presos, e tem 1,5 milhão com prisão em aberto. Se amanhã depois a polícia conseguir achar esse 1,5 milhão que está foragido, não tem onde colocar. Se nós pegarmos todos esses adolescentes, é uma questão importante. A letargia. Nós temos que repensar o Brasil. O que eu proponho é repensar o Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei maravilhosa. Porque qual é o pai que está me assistindo aqui que não quer proteger o seu filho? O Estatuto quer a proteção da criança. Qual país sério, digno, honesto, que não quer a proteção de suas crianças e adolescentes? Agora, nós vamos resolver o problema de emprego nesse país sem escola período integral? Nós vamos resolver o problema nesse país de diminuição sem faculdade pública para todo mundo? Porque o cidadão que não conseguir passar num Enem dificílimo e for fazer medicina hoje numa particular é 10 mil por mês. Nós vamos reduzir se nós não tivermos o quê? Nós estamos vendo os cubanos estão voltando para Cuba, você não tem médico para atender a população. Tem cidade do Nordeste lá que as velhinhas já começaram a chorar. Então nós temos que repensar o Brasil. Nós não vamos resolver a questão. Se vocês querem reduzir, não reduz para 16, não. Reduz para 14, porque o menino de 14 tem consciência do ato que ele praticou. Mas nós temos que levar as coisas a sério. Sem educação período integral, sem um programa de fortalecimento da família, sem um programa de geração de empregos, sem saúde de qualidade, sem aquela romaria, imploração e joelho no asfalto para você conseguir um médico, para que sua família seja operada, sem moradia, sem lazer. Hoje as casas populares são construídas lá no local mais distante, onde não tem escola, onde não tem posto de saúde, onde as pessoas vivem apartheid. Não, no centro são só as pessoas que têm carro importado. Não, vamos colocar as casas populares no centro das capitais. Vamos colocar o lazer para esse pessoal no centro, para essas pessoas. Nós temos que repensar o Brasil. Se vocês acham que o garoto de 16 tem consciência, tem. O de 15 também tem. O de 14 também tem. O de 13 também tem. O de 12 tem. O de 10 tem. Se você chegar para uma criança, não pega aí, não faça, senão você vai ver, ele não faz. Agora, se você falar para ele, ele quebra, você não fala nada do copo. Ele joga, você não fala. Agora, o que o Estatuto quis? Que a criança ou adolescente fosse tratado com prioridade absoluta. É tratado com prioridade absoluta em todos os ramos. O que o Estatuto da Criança pregou, trouxe de inovação internacional? A democracia participativa, criando conselhos de direitos nos 3 níveis: o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal de Direito e os Conselhos Tutelares, junto com a população, ouvindo a população, requisitando o serviço público. Agora não deu certo, por quê? Porque não teve vontade política, não foi prioridade a criança e adolescente, não foi sujeito de direito. Agora, no momento que a criança, eu como pai, o que é mais importante na minha relação com a minha esposa? É que os meus filhos
tenha uma condição de vida, o Alan também, a Silbene também, que os nossos filhos, todos que vocês estão assistindo, o que vocês querem? Não é que os filhos de vocês tenham uma condição de vida melhor do que a que você teve? Você quer que ele tenha uma escola melhor, você quer um plano de saúde melhor, você quer que ele possa, amanhã depois, ser um desportista, que ele fale um idioma, que ele tenha acesso a tudo de melhor. Isso aí é pedir muito, isso aí é você pensar um país onde veja a criança e o adolescente com prioridade absoluta. Agora, se vocês não querem isso, vocês que eu falo são a classe política brasileira. Não adianta inaugurar obra, não adianta colocar grandes prédios, grandes viadutos, terminar o VLT aqui em Cuiabá, não adianta. Que nós vamos ter que viver enjaulados, correndo da droga exagerada que está por aí, do tráfico de droga, porque nós não cuidamos do quê? Da base. Se você tem uma base boa, você tem um envelhecimento com qualidade. Ok. Silbene, Estatuto da Criança e do Adolescente, 28 anos, fez agora em 2018. Qual é a sua avaliação desse estatuto, que sempre foi, né, bastante questionado e também polariza aí uma discussão quanto aos direitos e deveres hoje da juventude? Então, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, interessante quando o Alan coloca que foram 70 anos, né, da lei, para quando se mudou, né, a Carta Magna, né, de 70, depois 40, para esse, vamos dizer, essa taxação de 18 anos, né. E nós estamos falando de 28 anos de um estatuto, com a magnitude que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como muito bem colocou o Dr. Paulo Prado, para mim, como eu também já disse aqui, é um divisor de águas do ponto de vista de direitos da criança e do adolescente no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem o dever, ele traz na sua normativa a proteção da criança por meio do sistema de garantia de direitos. E aí, quando a gente faz uma avaliação de que esse sistema de garantia de direitos ainda está caminhando, né, passos de tartaruga do ponto de vista da sua efetividade, como eu disse, quando a gente vai discutir a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, que são as medidas socioeducativas de meio aberto, nós estamos falando de conselhos, de centros de referências especializados de assistência social, no caso dos CREAS, totalmente sucateados. São aqueles espaços em que a criança, que aquele adolescente deveria estar tendo uma atenção especial, principalmente do ponto de vista do seu vínculo familiar, comunitário, e a gente tem resultados assim que nem essa ação ela é desenvolvida a contento. Então, na minha avaliação, é uma irresponsabilidade quando se fala de redução de maioridade penal, porque o ECA, para uma política pública, quando a gente fala em política pública, o ECA tem 28 anos, ainda é muito, vou dizer que é muito novo. Nós estamos construindo um processo e que a sociedade, ela precisa entender que, ao mesmo tempo que a gente tem a aprovação de um instrumento legal como é o ECA, a gente é tensionado nessa sociedade por um outro movimento, que são exatamente as questões sociais que são postas, as questões da própria economia. E, assim, a PEC 95 de 2016, ela reduz o investimento para a educação e para a saúde ao longo de 20 anos. E nós estamos falando de duas políticas essenciais para esse sistema de garantia de direitos. Então, é uma falácia, na minha avaliação, é uma falácia quando você diz que não, o ECA não deu conta. Como que o ECA não deu conta? Pegamos um exemplo simples. O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, a lei do SINASE, ela é de 2012. Você permite 10 segundos? Eu, enquanto... Quantas crianças, eu e o Alan, como promotores, conseguimos que tivesse atendimento médico, cirurgias, hospitais, graças ao ECA, graças ao Estatuto da Criança e Adolescente. Quantas crianças e jovens foram operados de câncer, retiraram tumores, foram tratados fora do domicílio, porque o Estatuto da Criança e Adolescente permitiu ao promotor entrar com a ação mandamental, entrar com a ação civil pública. A ação civil pública, de Cáceres, quantas vezes você entrou? Eu lembro que você ligava, Paulo, vou fazer isso, preciso de uma vaga, não sei o quê.
tudo isso aconteceu, os conselhos tutelares, que é essa democracia participativa. Então você não pode, me perdoe, olhar o estatuto só na questão infracional. Que o estatuto ele prevê uma revolução de costumes no tratamento da criança como sujeito de direito. Exatamente. Né? Então, há consenso aqui de que o ECA é um instrumento de fundamental importância e que a gente tem que lutar para que ele se fortaleça cada vez mais. E aí, só para finalizar, que já está o Alan tem que falar, né? Mas assim, é importante a gente dizer que quando nós estamos defendendo o sistema de garantia de direitos, a gente tem que exatamente entender que as políticas precisam estar junto, né? A gente tem que ter a política de assistência social, por exemplo, é a política que mais sofre cortes de orçamento. É verdade. E é a política que tem que chega à ponta para atender aquela família, para atender aquela criança. Então, assim, o ECA é assim, a proposta tem que ser defendida por toda a sociedade. Eu acredito no ECA e eu acho assim, Cristiane, quando você pergunta 28 anos, eu acho que ainda é pouco tempo, a gente está aprendendo a fazer. Só que ao mesmo tempo a sociedade ela é tensionada. Ela é tensionada por legislações que cortam orçamentos, enfim. E o ECA teve várias alterações. Exatamente. Sabe? E agora você revendo, isso é salutar. Exatamente. A gente está sempre revendo a vida. Então, e assim, só para finalizar essa parte aqui. Quando diz que um adolescente, né, ele tem já condições de decidir sobre a sua vida, principalmente quando fala, os argumentos que a gente mais ouve, os argumentos mais corriqueiros. Ele pode casar aos 16, mas ele casa aos 16 com autorização da sua família. Ele pode votar aos 16, mas ele não pode ser votado. Ele sequer pode ter uma filiação partidária. Então, esses argumentos são muito pueris, são argumentos frágeis, que a gente vê que não explicam, não dão conta dessa defesa da redução da maioridade penal. São todos argumentos frágeis. Então, por isso que eu acho que a cada dia a gente tem visto mais e mais parlamentares que apresentam propostas novas, que agora não é a redução da maioridade penal, mas nós vamos aumentar o tempo para os crimes hediondos, que aqui também já foi um consenso em nós, de que o número de adolescentes que se envolve em crimes, né, ditos hediondos, é uma quantidade muito pequena para você mudar uma legislação que, como eu disse, as condições primeiras ainda não foram garantidas. Estão, assim, a passos de tartaruga. Ok, bom, esse tema tem muita informação, né? Mas o Alan está ali ansioso para poder falar e a gente vai trazer essa fala para ele. Alan, você fez um tocante na sua primeira fala até com relação a como o ECA estabelece hoje a ação cometida por um menor, que é uma infração, né? Ela é tida dentro um ato infracional, diferente de como isso é colocado quando se tem um adulto cometendo, né? O Código Penal, né? Pautando sobre a questão do crime. Então, assim, eu pergunto para você, né? Dentro de todas essas contradições hoje, como é que você avalia o Estatuto da Criança e do Adolescente? Já que muitas pessoas, inclusive, analisam que parte hoje dessa criminalidade que também cresce dentro da juventude é parte de um Estatuto da Criança e do Adolescente que muitas vezes acaba não dando conta, né? Não do que está escrito, mas da sua praxis, né? Daquilo que é prático, daquilo que deveria ser efetivo. Então eu gostaria agora de ouvir um pouco da sua avaliação acerca do ECA. Cristiane Fonseca, imagine Ana Maria Braga, tida como uma das maiores chefes da artes culinárias, faz uma iguaria fantástica, como já é notoriamente conhecida, mas nem por ela ser Ana Maria Braga, notoriamente a pessoa que manja das ciências das culinárias, ela não precisa evoluir, ela não precisa se capacitar, ela não precisa se qualificar. Fiz essa analogia para dizer que o ECA é inegável o avanço que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe à sociedade brasileira. Mas não é nem por isso que o ECA, por ter sido há 28 anos feito, que ele não precisa de ser repensado, de ele não precisa de reforma, de ele não precisa de situações pontuais. Veja, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê como direito fundamental da criança e do adolescente o direito de brincar. Ao lado de ser lindo, gente, precisa uma legislação federal prever o direito de brincar?
O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma prolixidade de normas no Brasil. Nós temos lei para tudo. É verdade. E quase nenhuma pega ou funciona. Se o Beni tocou na questão modal importante, a questão da formação, da capacitação, da educação, né, da escolarização, mas o ECA, ele também é importante, o avanço, mas ele é cheio de eufemismo. Criança e adolescente não comete crime, comete ato infracional. Vai você explicar, para me preparar para essa discussão, para essa conversa, separei alguns fatos tristes, mas isso aqui não é ficção de John Grisham, de ficção romancista, são fatos. Adolescente de Mato Grosso mata pai, mãe, irmão a facadas. Um adolescente de 16 anos matou o pai, a mãe, o irmão de 3 anos a golpes de faca enquanto eles dormiam na madrugada de ontem em Cáceres, a 210 quilômetros de Mato Grosso. Eu era promotor de justiça em Cáceres, não era da Promotoria da Infância e Juventude, era minha querida colega Valnício, uma colega excepcional nessa área. A notícia aqui, em seguida o adolescente foi a um bar beber com amigos no bairro Massa Barro, de onde mora a família, e retornou para casa por volta de 5 horas da manhã para forjar um suposto latrocínio. Ele ligou para a polícia avisando que a casa havia sido assaltada. Eliminou a vida de seu pai, de sua mãe, de seu irmão de meses de idade, e ainda depois foi para o bar e depois retornou ligando para a polícia para fazer com que aqueles homicídios fossem um latrocínio. Adolescente que matou empresário em Mato Grosso executou o tenente-coronel em 2015, diz delegado. Foi outro fato. Um adolescente que, junto com mais 3 adolescentes, entraram na casa de um tenente-coronel lá em Sinop, estavam levando o seu patrimônio dentro de sua casa, e aqui de novo falando do garantismo, né? Nós jamais devemos negar os direitos, garantias fundamentais, é uma conquista da sociedade brasileira, mas o problema, Cristiane, Paulo Prado, Silvani, é de a gente só olhar o garantismo. Mas eu não sou a favor disso. Eu sei disso. Eu não sou. Eu só estou tolerando. Não, eu não sou. Não, eu sei. Eu entendi claramente. A única coisa que eu estou querendo dizer é que no Brasil nós temos o hábito, o costume, de só olhar o garantismo da perspectiva da pessoa, do processado, seja adulto, seja adolescente, quando nós esquecemos, né, que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo entrar, senão nas hipóteses de flagrante delito, desastre, para prestar socorro por ordem judicial durante o dia, mas um adulto ou um menor pode ingressar na nossa casa e ninguém causar E veja que nesse caso específico que eu citei, adolescente que matou empresário, executou o tenente-coronel, ele ficou 4 a 6 meses, entrei em contato com o colega de Sinop, né, que atuou nesse caso, ele ficou internado aproximadamente 6 a 8 meses, saiu e voltou a praticar um latrocínio, tirando a vida de um empresário, pessoa que gera, né, encargos sociais. Então, quando eu falo, e aí eu divirjo do Paulo da Cibele, acho perfeitamente possível para alguns, vou chamar de atos infracionais, como o ECA manda, para a Silvana entender, crime, né, para a população da área fora do direito, crime bárbaro, né, para esse tipo de infração. Conversava eu com a doutora Anaíde, delegada... Mas por que 16 anos, lá? Você não acha que 14 anos também não entende? Então vamos aumentar para 19, para 20. Não, a questão não é porque eu 16 anos. Só para contemplar a fala do valor. Não, eu digo só você quando depois a gente retoma, só para eu fechar esse... Porque 15 anos também tem consciência. 15, 14, 10, 14. Aí nós precisamos talvez... A questão é a punição. O que a sociedade quer é aumentar a punição. Você entendeu? Agora, eu acho até que você aumentando no estatuto, você pega o de 12 anos. Você pega o de 12 que pratica o homicídio bárbaro. Perfeito. Mas veja bem. Você pega o de 13 que pratica o latrocínio. Agora o 16, você tira dessa camada, você continua deixando no estatuto lá o de 15, de 14, 13 e 12. A minha intenção é mais ampla, porque você aumentando no estatuto, você pega o de 12 também. Você pega o de 13, você pega o de 14. Sim, claro. Entendeu? É que assim,
há uma tendência mundial, eu já vi alguns países, é um tema extremamente palpitante, né? Mas há uma tendência mundial, os Estados Unidos, são 50 estados da federação, a responsabilidade penal tem criança de 8 anos, já começa, claro que ali é um modelo que eu não vou dizer dos mais errados, que é um paradigma para o mundo, mas tem se margeado nessa discussão 16, 18 Mas é o país com o maior número de pessoas presas e com o maior número de franco-atiradores matando pessoas negras e judeus nos Estados Unidos. Apesar de ser a maior nação tida e que hoje tem um presidente que quer colocar pessoas na fronteira matando quem queira entrar dentro dos Estados Unidos. O que a gente precisa entender, e eu não tenho pudor nenhum, os telespectadores podem me condenar, Silvênio, Paulo, mas eu não tenho pudor nenhum em dizer, de suma importância as medidas socioeducativas e a mais drásticas dela é a internação, mas se fala muito em recuperabilidade, em ressocialização, como, para mim, me perdoe quem pensa de modo diverso, mas não vou mudar meu modo de pensar nesse particular, só se trabalha apenas com caráter ressocializador e se esquecem do caráter punitivo. Eu negrito a expressão punitivo. Parece que é um crime dizer que você vai aplicar uma pena para alguém, uma medida socioeducativa, uma pena para outro, no Brasil com a finalidade para punir. Quantos júris eu não fiz, se me permite fazer analogia aqui, antes atualmente era na promotoria militar, antes estava na promotoria do júri, quantos júris nós não fizemos? Eu não vou ficar que nem o Robson Crusoe riscando o caule da árvore para saber, mas aproximadamente 180 júris. Estou falando de alguém que arrebatou a vida de um semelhante, isso até 2012, Paulo, quando era promotor. Nenhum desses homicidas estão presos hoje. Pena de morte e prisão perpétua para a vítima. Esta está 7 palmos debaixo de chão. Mas ninguém concorda com isso, não? A ponderação concorda com isso. Eu sei que você não concorda. Eu não concordo. Quando eu faço a ponderação, trazer a avaliação, a questão de reduzir a faixa etária para 16, por que não 14? Então, porque tem veja, o que as pessoas querem é aumentar a punição. E aí vem o discurso da redução da maioridade como solução. O Brasil hoje é só punitivo, Alain. O sistema prisional hoje não recupera ninguém. O sistema brasileiro hoje... E Cristiano perguntou... E o promotor de justiça aqui, Marta? Obrigado. Vou deixar aqui, Paulo, a gente já vai voltar na próxima. Só deixar o... Obrigado, Cristiano. No Estado de São Paulo, eu não quero que a população fique confusa com a informação. Todos nós aqui entendemos que tem que ter punição. Todos nós. E tem. Agora, a redução pura e simplesmente, que você perguntou, não é a solução do problema. Se vocês acham que é a solução, então reduza para 12. Não vão perder tempo com 16. Agora, você aumentando como o Zé Medeiros quer lá para 15 anos, no projeto de lei dele, você pega toda uma população de adolescentes. Eu vou voltar no terceiro bloco com vocês, mas eu quero deixar aqui o Alain fazer o fechamento da fala dele, que ele precisa terminar acerca do ECA e para fazer uma avaliação sobre. Em São Paulo teve o famoso, amplamente divulgado, o caso do promotor de justiça Igor Ferreira, que foi acusado de ter matado a sua esposa, e aí fica com esse discurso de pena só para ressocializar. Vai ressocializar um promotor de justiça? Olha o caráter da retributividade, o caráter da punição. Tivemos um juiz de direito também no estado de São Paulo que assassinou a esposa, supostamente por, eu não me recordo o nome, supostamente por ter caso de adultério. Ciúmes, ele tirou as papilares das mãos dela e vai ressocializar um juiz de direito. Então nós precisamos parar definitivamente com esse discurso que pena, sanção, chame do que quiser, medida socioeducativa, sanção penal, sanção criminal, para colocar um tijolinho A igual a B igual a C. Que bom que seja, que bom que a cadeia, que a Pomeri, que a medida alternativa socioeducativa recupere.
Mas se não recuperar, nós vamos deixar de punir então? Mas nós, como promotores, vamos aceitar calados isso? Não é. Nós temos a legislação, nós como promotores de justiça do planeta Terra. A população precisa saber. Eu já fiz 150 jogos. A gente já vai. O sistema nosso é só punitivo. Mas aí é o problema da lei público. Eu entrei com a ação pública e não resolveu. E Vossa Excelência entrou com várias para que o poder público edifique sistemas prisionais adequados. Mas então, porque o Estado está negligente, ele não está fazendo a sua parte, nós vamos então... Vamos fazer o seguinte então, telespectador, como não sei como é que está a enquete aí, embora a Cristiane já disse que 93% é a favor no da Folha de São Paulo, no outro 80%... No terceiro bloco a gente vai informar... Mas vamos fazer o seguinte então, implodimos as cadeias, ninguém está dizendo isso aqui, Alain. Não, é isso que eu estou dizendo, nós temos que pensar também no caráter sim punitivo. Mas é o que existe, hoje é punitivo. Hoje não tem, tanto é que é punitivo que não diminuiu. O país não conseguiu diminuir, só tem aumentado. Então vai continuar jogando na cadeia, porque não tem. Recentemente, para finalizar, recentemente nós, vários promotores de justiça aqui do estado do Mato Grosso, não sei se tem um artigo do Paulo, vários promotores fizeram artigos relacionados a júris que fizeram. Isso. E eu ia trazer esse livro até para deixar em sorteio, eu acabei esquecendo na corrida, me perdoe, Cristiane. Mas um dos primeiros artigos é o meu, não porque é o melhor, porque começa com a letra A. Sabe como é intitulado? É o melhor, sim. Sabe como Obrigado, Paulo. Sabe como está intitulado o meu artigo, Cristiane? Silvene e Paulo? Homicídios no Brasil, : é de dar pena, dá pena. Eu tenho dó da reprimenda penal no Brasil. Eu passo a palavra a Cristiane e vamos deixar para o terceiro bloco. Bom, eu acho que o segundo bloco foi muito produtivo, a discussão aqui foi muito acalorada e eu imagino, né, um tema que está aí no Congresso desde 93 e até hoje ele não consegue ser concluso dentro dessa casa de discussões, a casa de leis, é porque ele realmente merece muito mais discussão. Percebemos aqui hoje pelo debate aqui no programa GW100. Mas nós vamos aí num breve intervalo e que você continue nos acompanhando e também vote aí na nossa enquete. Ao final do terceiro bloco a gente vai estar passando para vocês como é que os nossos telespectadores que estão aí acompanhando o nosso programa estão se posicionando com relação a esse tema. Maioridade penal, redução é solução? Logo, logo voltamos. Uns segundos de bobeira, centenas de anos de sujeira. Não vacile com a natureza. Recicle. O Shopping Popular ajuda você a descartar recicláveis e proteger o meio ambiente. Faça o descarte adequado dos materiais no ponto de coleta instalado no estacionamento do Shopping Popular. Todo material recolhido terá destinação correta, feita pela Corepan. Garrafas PET, papel branco, papelão, materiais plásticos e sucatas em geral. A cada 15 itens recicláveis, troque por um kit bucal. Shopping Popular. Todo mundo gosta de reciclar. Preserve a sua vida. Atravesse ruas e avenidas somente na faixa de pedestres. Sua escolha faz a diferença no trânsito. Ao atravessar ruas e avenidas somente na faixa de pedestres. Mantenha a sua cidade limpa. Cidade limpa é um dever de todos. Se você deixar seu lixo espalhado por aí, ele pode atrair doenças, entupir bueiros, além de deixar a cidade com aparência de suja. Por isso, faça a sua parte. Lugar de lixo é no lixo. Pequenos atos fazem toda a diferença. Para quem não abre mão de andar bem vestida, venha conhecer a loja M.A. Galvão no Shopping Popular. Moda evangélica feminina, roupas para o dia a dia ou aquela ocasião especial.
Ótimo atendimento e produtos de qualidade. Elegância e beleza em um espaço especial e único. O look certo. Blusas, saias, vestidos. Atenção, moda com economia é na M.A. Galvão. Agora também com artigos para cama, mesa e banho. Tapetes, toalhas de banho, edredom, jogo para banheiro, cama e mesa. Um lugar para se sentir bem e também ficar na moda. Vendas no atacado e no varejo, na M.A. Galvão. No piso superior, box 545. Atendimento pelo telefone 65 99959 0137. Desde que nascemos, cuidamos das pessoas. Somos a primeira maternidade do Estado e referência pelo Ministério da Saúde na rede cegonha e reabilitação de lábio leporino. O Hospital Geral está renascendo e reforçando as suas raízes filantrópicas. E para continuar ajudando, precisamos da sua ajuda. Acesse hg.cuiabá.br e saiba como doar. Hospital Geral, nascido e renascido aqui. Aí depois, quando estiver no final... Estamos de volta com o terceiro bloco do programa GW100. Discussão acalorada, inclusive, aqui no nosso intervalo com os nossos convidados. Maioridade penal, redução é solução? E nós estamos aqui, então, com o Dr. Paulo Prado, com a Silvene, com o Dr. Alan Sidney, discutindo aí sobre essa temática que desde 93 vem traçando aí as pautas do Congresso Nacional, que a eleição agora do atual presidente fomenta novamente essa discussão e isso, inclusive, traz, né, nós aqui para debatermos sobre esse assunto. E aí eu quero entrar nesse tocante agora, né? Nós tivemos aí uma discussão que foi protelada desde 93, né? A discussão sobre a redução da maioridade penal, ainda que apresentada, ela foi sendo protelada. E o atual presidente, eu acho que talvez desde a redemocratização, esse seja o primeiro presidente da história, desde a redemocratização, que tem um posicionamento diferenciado acerca da redução. Acho que é o primeiro presidente eleito aí que já posicionou que ele é favorável à redução da maioridade penal e aponta que nem 16 anos atenderia aí a criminalidade, teria que baixar aí para os 14 anos. E acho que a gente até teve uma discussão aqui do Paulo discutindo 14, 12, o Alan também. Então eu queria que vocês trouxessem um pouco dessa avaliação agora. Porque olha só, desde a redemocratização, essa discussão está no Congresso, mas ela vem passando pelas comissões, pelas duas casas, mas elas não têm avançado. Parte aí dos próprios presidentes que têm um posicionamento divergente, eu acho que essa discussão foi protelando. Mas agora não, é um presidente favorável. Como é que vocês avaliam isso? Eleição de Jair Bolsonaro e a aprovação e a discussão da lei aí que trata sobre a redução da maioridade penal. Paulo, é com você. Sempre eu que começo, né? Sempre, Paulo. Eu que começo, né? Então, não, eu vou dizer o seguinte, eu quero esclarecer um ponto aqui, que eu acho que respeito, mas eu vejo impossível legalmente ser uma convocação de uma constituinte nós reduzirmos a maioridade penal. Aceito aí quem pense que não é cláusula pétrea, eu entendo que seja cláusula pétrea. Mas isso vai acabar sendo discutido, caso aprovado, lá no Supremo Tribunal Federal, que quem vai dizer se é cláusula pétrea ou não é cláusula pétrea. A gente percebe, né, Alan, que tem questões no Supremo que por um voto só, Exato. Por um voto, dois, você vê a questão de cumprimento aí de pena em tribunal, em tribunais, né, segunda instância aí, que é por um voto, uma hora parece, e mesmo com a decisão, soltaram o Zé Dirceu, né? Soltaram aí o garotinho, né? Da prisão em segundo grau. Da prisão em segundo grau. O Supremo mudou. Então, a gente é algo muito palpitante. Mas eu quero dizer o seguinte, eu respeito as autoridades brasileiras. E no fundo, porque é uma vontade popular. O povo escolheu A, B ou C, cabe a nós respeitarmos a vontade popular, né? Então, eu torço, e torço muito, para que o presidente Bolsonaro dê certo, porque eu vivo no Brasil, meus filhos e todos os meus semelhantes, os seres humanos, as pessoas
que estão nesse país torcem para que dê certo. Ninguém quer que dê errado, né? Agora, eu não posso concordar com o presidente da República que vai numa entrevista e diz que o Estatuto da Criança tem que ser jogado na latrina. Isso é um absurdo. Primeiro que é uma colocação de quem não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, não sabe os termos. O Estatuto da Criança e Adolescente trata de guarda, trata de tutela, trata de adoção, trata de conselho tutelar, trata de saúde, acesso à saúde, a educação. Quantas ações civis públicas, Alain, foram propostas? O Ministério Público propôs ação civil pública para construir centro de internação para adolescente em Tangará da Serra. Tem o irmão Renê, ajudou, o Judiciário já julgou, Tangará da Serra, Cáceres, Rondonópolis, Barra do Garças, Várzea Grande. O Estatuto que é culpado ou o Executivo que não cumpre decisão judicial? Que nós tivemos que pedir a intervenção. Bloqueio de contas, 15 milhões bloqueados, 4 milhões bloqueados. Você falou, o cidadão pode votar com 16 anos. Eu tenho 55 anos. Se você perguntar para mim aí se eu estou satisfeito com algumas pessoas que eu votei há 4 anos atrás, eu nem falo que eu votei há 4 anos atrás, que eu estou extremamente decepcionado aos meus 55 anos de idade com algumas pessoas que eu pensei que fossem resolver a situação e não resolveram, só complicaram. Então, quando nós vamos debater um tema como esse, primeira coisa, vamos levantar qual o perfil hoje dos crimes. O Alain está certo, tem que ser crime, temos que mudar a terminologia até para a população entender melhor. E a gente tem que crescer, tem que evoluir. O homem nunca toma banho nas mesmas águas de um rio, já dizia Heráclito de Efésio. O Alain que hoje amanheceu não será o mesmo que amanhecerá amanhã. A Silveira é mesmo. De você, isso. Então, nós temos que pegar esse tema e seguir. Vamos levantar o nível de Brasil. Quantos adolescentes estão presos? Qual a idade de todos esses adolescentes que estão presos? Quais os crimes que todos eles praticaram? Qual a cor de todos esses adolescentes? Qual o perfil da mãe, a sua escolaridade e do seu pai? Que tem que ter punição, tem que ter punição. Porque tem muita gente humilde e pobre nesse país que não pratica ato infracional. Tem muita gente pobre e humilde nesse país que tem pessoas da classe alta sendo mais criminosos do que eles. Então nós temos que tomar cuidado. Mas vamos aprofundar nessa questão. Agora, você falar de uma lei que vem de tratados e convenções internacionais, que busca o quê? Se amanhã ou depois o Alain, a Silbene, amanhã ou depois, quem garante, quem sabe o futuro, eu possa amanhã ter que utilizar do Estatuto para garantir que minha filha adolescente tenha acesso a uma universidade, você que a sua filha tem acesso a um remédio. Eu não sei se você tem filhos ou não tem filhos, mas se tem, amanhã qualquer um de nós. Então não é só a questão infracional. Então eu acho que o presidente foi infeliz, né, nesse comentário. Torço que a assessoria dele reabra essa discussão de uma maneira mais aprofundada, olhando tudo aquilo, porque o Estatuto fala de educação, o Estatuto fala de lazer, o Estatuto fala de você criar políticas de atendimento a crianças vítimas de abuso sexual, sabe? Porque tem a vítima, aquela menina que o pai a estuprou, o Estatuto vai lá e autoriza o promotor a afastar aquela menininha da presença do pai, autoriza o promotor a entrar com a ação de destituição do poder familiar e colocar essa criança para adoção, afastar do agressor. Então, é uma sumidade de ações e de garantias. Pensa bem, o avô que vai e pratica uma violência física ou sexual contra o seu neto ou sua neta de 7, 8 anos de idade, ou pai ou padrasto. Então, o Estatuto não pode ser visto apenas pela questão infracional, que hoje todo mundo está cansado, todo mundo está estressado, ninguém aguenta mais violência. Existe um sentimento hoje
que é o meu medo, de uma agressividade muito grande na população. As pessoas estão querendo, a partir do dia 1º de janeiro, comprar arma e sair matando por aí. Não é isso não. Não é isso não. Nós não vamos, nós temos que pensar, eu acho que como membro do Ministério Público, como alguém que defende a sociedade, eu não acredito que nós vamos resolver violência gerando violência. Tem que fortalecer as penas, tem que fortalecer as penas. Tem que repensar o Código Penal, tem que repensar o Código Penal, tem que repensar o Estatuto da Criança e Adolescente, tem que repensar. Já pensou, se me permite? Claro, hoje. Não especificamente na questão do adolescente ou do adulto, mas hoje um adulto que comete um crime de roubo, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes, está sujeito a uma pena de 5 anos a 4 meses, a quase um diapasão, com grande chance de não ser fixado regime fechado. Coloca uma tornozeleirazinha nele, você entendeu? Ele sai pela rua aí, em 10 meses, cumpriu um sexto, sei lá, está solto. Então, essa verdade, eu acho que nós tínhamos que abrir no Ministério Público um grande debate com toda a sociedade mato-grossense, aceitando a crítica. Podem me criticar, falar o que quiserem, mas eu tenho um ponto de vista e não abro mão dele. Fiz muito júri na minha vida, pedi muita condenação, não sou a favor das pessoas que praticam crimes bárbaros, mas eu não posso aceitar que de uma maneira simplista essa questão seja abordada. Nós temos que... O Alain falou uma coisa que tem que ser punido, tem. Mas existe vaga hoje para colocar? Se tem 1 milhão de pedidos de prisão em aberto nesse país. 1 milhão ou mais. Se as polícias amanhã, e coitados, estão sucateados também, encontrarem 200 mil desses 1 milhão, agora nós vamos colocar onde? Aqui, no Palácio do Governo. Você que conhece a realidade de Mato Grosso. Aqui, Mata Grande já está num sufoco violento. Lá em Água Boa, Pascoal Ramos, Ferrugem. Então, eu acho que foi uma colocação infeliz. Nós não podemos generalizar o Estatuto da Criança, não podemos ridicularizar uma lei que foi aprovada por eles, parlamentares. Então, que passou por uma discussão no Congresso Nacional. Eu acho que a assessoria vai repensar e ele não voltará a falar esse tipo de coisa. Acredito. Ok. Sudene, presidente novo eleito, assumindo aí a partir de 1º de janeiro de 2019, foi eleito inclusive com um discurso, combatendo aí, pelo menos dizendo que seria de combate à violência e pautando essa violência, inclusive, à juventude, colocando aí como pauta a possibilidade de redução aí, não para 16, para 14, até vai além do que hoje essas PECs, vem tramitando. Como é que você avalia isso, no mandato aí de Jair Bolsonaro, em tese, o primeiro presidente pós-democratização que tem um posicionamento favorável à redução? Então, eu não tenho essa mesma sensação de que, vamos dizer, meio altruísta de achar que vai dar certo, que sempre temos que torcer, porque na verdade ele está dando sinais de que tempos tenebrosos virão. Um presidente que se elege com uma bandeira do armamento, um presidente que se elege com uma bandeira de que para você combater a violência você tem que armar a população. Então, assim, eu tenho que ser muito clara nesse aspecto. Eu tenho medo do que possa vir, Nós que trabalhamos com as questões sociais temos medo de que essa população, que já é uma população que sofre muitas violações, venha a sofrer muito mais, porque, como eu disse, não é verdadeiro que os adolescentes que cometem atos infracionais sejam um número tão grande, exorbitante como é colocado, porque a gente sabe que esse número ele é dimensionado pela própria mídia, não é verdadeiro. Agora, é verdadeiro o número de adolescentes que morrem todos os anos no Brasil, que 24 mil por ano, acho que até mais, o dado que eu tenho. Então, isso é verdadeiro. E que não tem respostas desses crimes. Aqui em Várzea Grande, quantos adolescentes morreram recentemente, em Poconé, tem casos
absurdos de morte desses adolescentes. Então isso é verdade, porque os números estão aí. Quando fala que adolescente que comete ato infracional são crimes bárbaros, os números também estão aí para desmentir essa falácia. Não é verdadeiro, não é uma falácia, na verdade é uma falácia, porque os adolescentes que envolvidos nesses atos, eles são muito pequenos, e os exemplos que o Alan coloca tem um cunho muito forte da questão ideológica, da questão de classe, né? E a gente precisa discutir isso. Você já foi lá na unidade do Pomeri? Você já entrou? Já teve oportunidade de visitar? A gente vê que o próprio ECA diz que é internação e estabelecimento socioeducativo. Educacional. Socioeducativo. Né? Um estabelecimento educacional. Qual é a unidade no estado de Mato Grosso que tem esse perfil de um estabelecimento de ensino? Nenhuma. E mais, o adolescente não é responsabilizado. É óbvio que ele é responsabilizado. O adolescente talvez não receba a punição que a sociedade quer, porque a sociedade brasileira ela tem muito forte essa tônica da vingança. Um ato como esse que o Alan citou aqui, esses exemplos que o Alan trouxe para a gente, são atos extremados. Então, do tempo que eu estou dentro da unidade socioeducativa, foram pouquíssimos os atos infracionais que a gente teve com essa gravidade que ele apontou. Então, são atos que não é a maioria. Então, a gente não pode balizar a discussão dessa forma, porque senão a gente entra para o lado da emoção, e aí no lado da emoção a gente vai tomar uma decisão que ela é muito drástica para a população. Então, Cristiane, eu sinto, né, esse presidente que foi eleito, que não foi eleito com meu voto, diga-se de passagem, jamais, é um presidente que não para mim, eu não tenho nenhuma expectativa de que possa melhorar, não tenho mesmo, até porque o outro discurso muito forte que ele colocou, que é da questão da corrupção, quem são os ministros que ele tem anunciado? Dá para contar no dedo quem é que não tem nenhuma ficha de envolvimento com algum tipo de corrupção. Então, o mote de campanha já foi quebrado, já caiu por terra. Dizer o seguinte, que os adolescentes que nós atendemos poderiam, Paulo, progredir, ou até mesmo eles poderiam ter uma medida socioeducativa inicial de semi-liberdade. Nós não temos Mato Grosso não tem nenhuma unidade que para atender essa medida socioeducativa de semi-liberdade. Então é esta a realidade da população que nós temos. Então agora é como se fosse assim, tudo bem, Silbene, que o adolescente, o perfil do contexto social desse adolescente é mesmo de precarização, é de exclusão. Tudo bem, Silbene, que o perfil desse adolescente ali é pobre, preto, sem escolarização, né? Na faixa etária de 16, 18 anos, não tem problema, Silbene, porque o que eu quero é que esse adolescente pague por crimes que a própria população o levou a praticar. A população que eu falo do ponto de vista de Estado, do ponto de vista do sistema capitalista, do ponto de vista do neoliberalismo, que tem trazido consequências muito sérias, principalmente para essa população que precisa de políticas estruturantes, que não tem. Então, assim, é muito fácil você chegar aqui e falar, não, ele tem que ser culpabilizado, e pega os exemplos muito extremados. Não é dessa forma que a gente vai resolver. E assim, o ECA, como o Paulo colocou, para mim, esse é um instrumento, como eu falei no início da minha fala, é um instrumento legal, é o maior instrumento legal que tem sobre a criança e o adolescente, e ele tem uma magnitude tremenda. Estudado em mais de 50 países. Pelo amor de Deus. Então, assim, nós estamos indo com esse novo presidente. O Brasil tende a caminhar na contramão de tudo que nós conseguimos avançar e do que o mundo está repensando. Quando o Alan fala dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem vários estados que estão repensando a idade de 18, que eles colocaram de 16 anos. Menos de 10%. Entendeu? Então, são dados que a gente precisa trazer.
Então, assim, não é. E outra, traz a realidade dos Estados Unidos para um contexto nosso aqui, que sequer o estado de bem-estar social a gente conseguiu atingir. Então, o Cristiano entrou aqui melhor para finalizar, mas dizer assim, o adolescente em conflito com a lei, nós precisamos acreditar, eu acredito, porque se eu não acreditasse, não estaria trabalhando, né, numa unidade socioeducativa. A gente precisa ter a responsabilidade, quando a gente discute um debate como esse, eu acho que foi muito, muito importante, Alan, os dados que você trouxe, o Paulo, e nós temos que fazer essa discussão. O Paulo colocou de abrir esse debate em todos os órgãos, talvez a gente não consiga reverter o que está no Congresso, mas como eu disse, nós que somos dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, quer o CONANDA, quer nós aqui do SEDECA, quer o meu conselho de classe, né? Nós vamos lutar, né, até a última instância para que isso não ocorra, porque é um efeito cascata, que isso poderá gerar, né, do ponto de vista desses direitos e também de responsabilidade, porque quando você fala que não tem responsabilidade, tem. A medida socioeducativa, ela pode ser cumprida num prazo de 9 anos, não é? Você já aconteceu uma vez, Sibeli? 3 anos. Já aconteceu alguma coisa? De 9 anos, quando você pega todas as medidas. Já aconteceu alguma vez? De todas as medidas. Você pode pegar um adolescente, dependendo da situação, esse caso que você citou aqui, o menino que chega a esse estágio, Alan, você pode ter certeza absoluta que todos os outros fatores foram violados e mais, negligenciados. Porque ele chegar a esse de Sinop não tem a tese da pele negra, diga-se passagem. Não, mas não é só essa questão de vitimização. Você está querendo trazer que é vítima. Não é questão de ser vitimização. Nós estamos falando de uma questão macro, porque eu não faço política para a minoria, eu tenho que fazer política para a maioria. E quando você começa a falar, mas fulano de tal, ele é um exemplo de que conseguiu, mesmo pobre, mesmo preto, né, ele conseguiu galgar um espaço melhor. Se ele é exemplo, ele não serve, então, porque ele é a minoria, ele não é regra. E para mim vale a regra. Eu trabalho para que regra aconteça, para que a gente pare de citar exemplos, que a regra seja a maioria. Entendeu? Então, assim, é isso que eu queria colocar, agradecer imensamente o convite, Paulo, obrigada, toda a população mato-grossense, muito obrigada. Nós, assistentes sociais, geralmente somos meio apaixonadas, porque a gente trabalha com o coração, mas também com muitos dados da economia, da questão social, então, é isso, obrigada. Ok, Sibeli. Vou passar agora aqui para a Alan. Considerações finais? Mas eu gostaria que você fizesse esse tocante, né? Nós temos aí o atual presidente eleito, o primeiro presidente, como eu disse, né, favorável à redução da maioridade penal, e é um presidente que vem pautando, né, a maioridade para que ela seja reduzida até para 14, né? Então, pergunto para você, como que você avalia, né, a redução em tempos de Bolsonaro, já que a gente entra em 2019 com ele e essa pauta sendo pungente na sociedade, e ao mesmo tempo, como você citou aí alguns casos de ocorrências, né, que seriam tratados dentro desses 4%, como é que a gente trataria então esses crimes, né? Como é que ou essas infrações, como é falado em relação ao menor, como que você avaliaria isso? O que deveria ser feito para que a gente pudesse minimizar isso? Dá uma resposta estatal à altura e gravidade do ilícito perpetrado. Hoje, como é que nós temos? Internação por 3 anos, conversava com vários promotores da área da infância, o Dr. Paulo um monstro nessa área, uma referência. Eu conversei com um colega que está aqui em Cuiabá há 5 anos nessa área, ele disse que só teve um caso de um adolescente que ficou 3 anos internado. Conversei com vários colegas, Sinop, meu irmão que é promotor de justiça foi dessa área em Tangará da Serra, colegas de Cáceres, Rondonópolis. A média, e não sou eu, porque eu não tive atuação como promotor da infância e juventude, enquanto do interior, depois já para Cáceres, Rondonópolis e aqui na capital, eu não tive atuação nessa área. Mas a média que eles disseram é de estourando 4, 6, no máximo 9 meses de medida de internação
Claro, repiso, eu não estou falando daquele adolescente que dirigiu na via pública sem habilitação, não estou falando daquele adolescente que cometeu um ato infracional ou um crime de furto. A nossa preocupação é daquele que cometeu crimes dessa envergadura. Veja, um que cometeu um latrocínio, entrou na casa de um policial militar, ficou 4, 6 meses internado e logo, assim que conquistou a sua liberdade, foi liberado, voltou a praticar um crime de tamanha envergadura. A questão da mudança da legislação me faz lembrar muito da historinha do elefantinho acorrentado, Cristiano. Diz que certa vez o pai foi levar o filho ao colégio, passou num terreno baldio grande e viu lá um circo que chegava naquela localidade. Ele viu os animais, o leão, a girafa, e lá estava o elefante. O elefante amarrado num pauzinho, uma estaca pequena, amarrada numa corda, aquele enorme animal. E lá, sem fugir dali, o filho falou: pai, por que esse elefante desse tamanho, com a tamanha força que tem, basta ele andar um passo para trás, ele vai arrancar, ele vai fugir. O pai falou: meu filho, eu não sei lhe responder. Vamos lá perguntar. O pai parou o carro, tinha um tempo suficiente para levar o filho para o colégio, parou e foi lá perguntar para o adestrador, para o cuidador do elefante. Falou: moço, estou vendo esse elefante desse tamanho, com essa cordinha amarrada nesse pequeno pau, por que ele não arrebenta e foge? Ele disse: porque desde pequeno, ainda quando filhote, ele foi amarrado nesse pau e ele não tinha força para puxar aquilo, e ele cresceu achando que ele não tem condições de arrebatar aquilo. Por que eu estou dizendo essa analogia? Porque o ECA, ou modelo, não o ECA, melhor dizendo, mas o modelo biológico optado pelo legislador, desde o Código Penal de 40, secundado pela Constituição Federal de 88, aliás, o ECA nesse aspecto só repete o que diz o Código Penal aqui para preservar a excelência, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A discussão é da questão da maioridade penal, e eu não vim aqui falar do ECA, mas o ECA vem repetir o que o Código Penal apregoa. Mas e o Bolsonaro? O que você acha do Bolsonaro? O Bolsonaro é o que eu tenho para dizer em um minuto, Cristiano. Em um minuto para a gente fechar, que a gente está com o tempo estouradíssimo. Democracia é a etimologia da palavra demos kratos, governo do povo, para o povo e pelo povo. Certo ou errado, redução se o presidente eleito por 49.276.897 votos, se certo ou errado, se você discorda ou concorda, fato é que uma das plataformas de governo deste então candidato, agora eleito presidente da República, era a redução da maioridade penal. Democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. E democracia pressupõe a vontade da maioria. Ora, pois, se a maioria da população brasileira optou por esse modelo, ainda repito, certo ou errado, é a maioria da sociedade brasileira que assim optou pela eleição desse candidato. Eu quero agradecer mais uma vez o programa GW100, Cristiano, o convite, meu amigo Paulo Prado, Silbene. Eu acho que o debate foi enriquecedor e mais uma vez obrigado pela oportunidade. Ok. Bom, nós chegamos então ao final de mais um programa GW100. Quero agradecer imensamente aí o aceite, para estar aqui conosco, do Alan, da Silbene, do Paulo, que tiveram aí essa disposição para estar aqui neste domingo conosco discutindo essa temática tão importante para a população. Quanto à nossa enquete, só passando para você que está nos acompanhando, a gente ainda está fechando os números, mas a priori parece que os nossos telespectadores apontaram aí serem contrários, ou pelo menos a gente tem um número não tão grande, tem uma discussão acho que equilibrada, um quantitativo equilibrado, mas ainda assim com um número um pouco maior com relação contrária à maioridade penal. Mas ainda assim a gente ainda vai estar fechando essa enquete, a gente vai estar depois publicizando aí na nossa rede social e vocês também podem aí continuar acompanhando. Agradeço então a presença de vocês, agradeço você, telespectador, que nos acompanhou e fechamos então mais um GW100 nesse domingo. Estaremos de volta com você no próximo programa, na próxima semana, com mais temas para discussão. Tenham todos uma boa noite.